como é que os demônios trabalham, a hierarquia dos demônios. Dalma, eu aprendi que tudo é demônio. Eu aprendi que demônio é tudo igual. Esse demônio que fica na igreja incorporando no povo. Então você aprendeu errado. Como é que é a hierarquia do inferno? Como é que os demônios agem? Anota isso. Hierarquia do inferno. Anotou a hierarquia do inferno? Primeira coisa, coloca aí, principados. O que é principado, Dalma? Anota, demônios que agem em nações. Na categoria, gente, da hierarquia do inferno, nós vamos estudar sobre principado, potestade, dominadores do mundo e demônios comuns. Os demônios mais poderosos que existem na face da terra são os demônios principados. Aonde é que os principados agem? Em família? Não. Aonde é que os principados agem? Em casamento, destruindo finança, incorporando nas pessoas na igreja? Gente, se um principado entrar numa pessoa, ele mata a pessoa na hora. É por isso que você precisa entender. Demônios principados são demônios que agem em nações. Entenda isso. Toda nação, ela tem um principado. Como toda nação tem um protetor, um guardião dos céus que guarda a nação. Vou te explicar. Sobre o Brasil, há um principado demoníaco. Aí você olha, como é que eu sei qual é o principado do Brasil? Quais são as coisas que mais acontecem no Brasil? Briga, morte, prostituição, adultério, corrupção. É o principado que age nessa área. É o principado. E aí, todo principado, ele ocupa uma nação. Só que toda nação também tem um príncipe da luz para guardar aquela nação. Sobre a nação brasileira, há um principado demoníaco que opera aqui. E como é que esse principado demoníaco ele é combatido? Através da oração dos santos, é aonde o príncipe da luz chega para lutar pelaquela nação. Sobre a nação de Israel, tem um principado. Gente, como é que o povo morre lá em Israel? É bomba, é briga, é combate. Tem um principado sobre aquela nação. E quando é que esse combate, essa briga cessa? Quando a nação de Israel começa a clamar, então o principado da luz, né? Aquele que obedece os céus, começa a combater o principado das trevas. Outra coisa, esses países aí fora, a maioria das pessoas tem um alto índice de suicídio. Pessoas que pulam de prédio, pessoas que se jogam na frente de trem. Isso aí já é comum para lá, para eles, irmãos. Você acha que isso aí é o quê? É um principado que age sobre aquela nação. Então, a expressão quando os pastores oram, Deus arranca os principados de dentro da igreja. Gente, os principados não estão dentro da igreja. Principado não está no teu bairro. Principado é as nações. Então, quando você for orar pelo Brasil, você deve orar, Senhor, repreende os principados das trevas de contra o Brasil. Senhor, os principados contra as nações. Os demônios principados são os mais fortes que existem. Demônios principados, eles agem em nível de nação. Toda nação, gente, tem um principado. A nação brasileira, a nação fulana de tal. Sobre o Japão há um principado. Sobre a Austrália, todo lugar, toda nação há principados demoníacos, mas também há príncipes dos céus que guardam aquela nação. Então, como é que esses principados malignos são repreendidos? Através da oração dos santos. Anotou? Principados são demônios que agem em nações. Vamos falar agora. Deixa eu só falar aqui. Toda nação tem o principado do bem e o principado do mal. Eu já disse isso aqui. Vamos falar agora sobre potestade. O que é potestade? Anota. Demônios potestades. São demônios que trabalham em áreas de influência. Como é que é isso, Dalma? Demônios que agem na área da arte,
na área da televisão, na área da política, na área influenciando as áreas específicas. Então, nós podemos dizer que os demônios potestades já não são demônios de nação, já vem baixando o nível. São demônios que agem em área de influência. Demônios que usam pessoas para agir na área das artes, dos shows, da música, da TV, da política, das influências digitais, das influências específicas, das influências nos jovens, das influências através de vários aspectos. Então, os demônios potestades são demônios que trabalham na área da influência. Aquilo que você ouve, aquilo que você consome, aquilo que você vê. Na área, por exemplo, lá em Brasília, existem demônios agindo nas áreas governamentais, influenciando a corrupção, o julgo contra a nação brasileira, influenciando as áreas específicas, ok? Então, isso são demônios potestades. Terceiro, dominadores do mundo. O que é demônios dominadores do mundo ou demônios dominadores desse século? São demônios com poder de governo. Anote isso, são demônios com poder de governo. Exemplo, os demônios que têm chaves. Chaves de quê, Dalma? Chaves de lugares, chaves de rua, chaves de bairro. Aí são os dominadores deste século. Percebe que vai baixando o nível dos demônios? A gente começou em principado, que são demônios de nação. Aí baixamos para potestade, que são demônios que trabalham em áreas. De estado passou para áreas. E agora, demônios dominadores do mundo, que são demônios que governam chaves, governam locais, governam lugares. Sabe aqueles bairros que são regidos pelo crime? Ali há uma ação de demônios dominadores desse século. Aquele bairro que a pessoa só morre assaltado, só morre assaltado, só morre atropelado, só morre atropelado. Aquelas ruas que você vê que são marcadas em nível de batalha espiritual. Por exemplo, aquela rua só de prostituição. Gente, ali há dominadores desse século com a chave da prostituição na mão. E como é que esses demônios eles vão sair e vão deixar de ter esse governo, esse poder, essas chaves nesses lugares, nessas ruas, nesses bairros? Através da oração dos santos. Amém? Então, demônios dominadores desse século, aí a igreja pode orar. Aí a hora que a igreja entra tomando a chave da mão dos demônios. É a hora que a igreja entra fazendo culto de bairro, é a hora que a igreja entra ungindo as ruas do bairro, é a hora que a igreja entra com evangelismo, é a hora que a igreja entra anunciando o evangelho, é a hora que a igreja entra abrindo pontos de pregação, células. Então, como é que nós tomamos as chaves da mão dos demônios dominadores desse mundo? É a hora que a igreja se movimenta. Se a igreja está inerte, se a igreja está parada, se a igreja não está indo à batalha, não está indo tomar a chave, não está indo nas ruas, aos lugares aonde os dominadores desse mundo estão se alastrando, então fica difícil. Os dominadores desse século, os demônios dominadores desse século, começam a avançar e tomar campo que era para a igreja tomar. Por isso que Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for salvo, aquele que crê e confessar e ser batizado será salvo. Aquele que não crê já estará condenado. Então anotou? O primeiro escalão de demônios, principados. O segundo escalão de demônios, potestades. O terceiro escalão de demônios, dominadores do mundo. E o quarto, anota isso, demônios comuns. Eu vou falar dos demônios comuns agora. Dalma, o que são os demônios comuns? São aqueles demônios que entram em pessoas. Aqueles demônios que acompanham famílias.
Esses demônios comuns, na hierarquia dos demônios, são os mais fracos. Eu não estou dizendo que eles são mortos, eu estou dizendo que eles são os mais fracos. Porque os principados são os demônios de nação, as potestades são os demônios que trabalham em área, os dominadores desse século são demônios que têm chaves de lugares, de ruas e de bairros, e os demônios comuns são demônios que trabalham em pessoas, aqueles que vêm na igreja, aqueles que entram nas pessoas, aqueles que acompanham as famílias. Não são demônios fracos, são os mais fracos na hierarquia do inferno, porém são demônios muito obedientes, porém são demônios muito operantes, porém são demônios que acompanham mesmo pessoas, acompanham mesmo família, acompanham mesmo casamento, trabalha mesmo em área espiritual, trabalha mesmo em área material, tá certo? São demônios comuns.